Mas, cara, estamos aí há quase 10 anos. Mas foram 2 anos, então, antes de começar alguma coisa. 2 anos se conhecendo. A gente só se interessou de fato um pelo outro quando a gente começou a trabalhar de bartender, né? Porque era uma outra versão, né? O Thiago viu lá no bar uma versão minha que ele não conhecia e eu vi uma versão dele que eu não conhecia, porque pra mim ele era só uma almofadinha que mandava um e-mail assim, combinando... Sendo escroto. Combinando com a galera de jogar tênis no condomínio, sabe? É que eu tinha esse estereótipo meio... Aí eu falava, ai, que almofadinha. Qual que é o estereótipo que você Almofadinha. sempre falava? Almofada. Estereótipo almofadinha? É. Só que, poxa, então eu tinha esse estereótipo, sabe? O garoto, branquinho, olho claro, era o cabelo surfistinha e não sei o que lá e tal. Só que, pô, a realidade é que eu era ultra trabalhador. Eu era o cara que mais trabalhava em todos os lugares que eu fui, assim, na vida, realmente. sabe? E a Ká achava que eu era esse estereótipo apenas, mas eu mostrei que eu não era isso. Né? Aí eu vi quando a gente começou a... Exatamente. E ele também, né, Ti? E aí eu também descobri que ela era, pô, uma pessoa veio de baixo, cara, hoje muito humilde, Zona Leste, né, Maria? Headline na veia. Pegava headline e tudo mais. A gente pegou muito ônibus junto, muito. A gente pegava às vezes 5 horas por dia de ônibus, a gente pegava metrô. A gente já foi assaltado junto, sabe, na rua e tal. A gente, cara, passou por um monte de coisa. Que assim, legal, né? Que história romântica. A gente já foi assaltado A gente já juntos. correu de assalto A gente já correu de assalto junto. Eu acho que isso une mesmo. Eu, inclusive, É o ia falar perrengue. sobre É. o fato de que a gente traz gente aqui, né? A ideia desse quadro, a gente começou com o Serva Base, mas a ideia é trazer gente que começou e enriqueceu junto. Começou de baixo, não necessariamente correndo do assaltante, mas não precisa ser neste extremo. Mas são pessoas que vieram de baixo e conseguiram construir, né, uma vida e a grana junto. E eu acho que isso une tanto o casal, como casal mesmo, Isso como que é amor, ser parceiros. assaltado juntos. Teve uma amiga nossa que ela falou, eu queria ir nesse quadro com meu marido, só que ela enriqueceu antes. Eu falei, não serve. Sinto muito, não é o quadro, né? Eu tenho os meus critérios, a Malu tem esse do assalto, que é mais a veia dela, ela gosta dessa parte. No caso, eu sempre assalto. Mentira. Mas agora, vocês ficaram juntos, ficaram trabalhando juntos durante um tempo, e depois você foi e abriu o teu próprio escritório. E a Camila foi junto. A gente tem uma história que foi assim, ó, a gente tava na Invest Partner, aí continuava no Invest Partner, aí a gente... Imagina assim, a Invest Partner é um escritório que era ligado a uma corretora, era ligado a XP. Depois, esse escritório ele passou a ser ligado ao iCap, que era uma outra corretora. Nessa época foi quando você saiu, não foi? Não. Você continuou Depois aqui? voltou pra XP. Aí a gente voltou pra XP e aí você saiu. Eu fiquei do começo ao fim. Eu saí quando a gente tava lá Na Minigro? Na PGI, lá no... Aí depois eu montei o escritório. Quando eu montei o escritório, aí a Ká, ela saiu. E a Ká, ela foi trabalhar na Brentwood, que era uma loja de imóveis. Né? E aí lá ela cuidava... você virou projetista depois, não foi? Foi uma época super legal. Ela virou projetista. Eu gostava demais. A gente tava Você começando a desenhava os empreender. móveis, cara, é isso? Eu fazia os projetos. Porque Projetos da casa. eu fiz 2 anos de arquitetura, né? Além das outras faculdades. Eu fiz 2 anos de arquitetura. E aí eu entrei lá para ficar no administrativo também. E aí eu fiquei no administrativo, aí quando saiu a projetista, que ela pediu licença maternidade e nunca mais quis voltar. Aí eu assumi o lugar dela, porque eu gostava da parte de criação, né? Aí eu fiz os testes, tudo passei. E aí eu fiquei no lugar dela. E ela ficava na Gabriel Monteiro, na Brentwood. E aí o escritório nosso ficava na Rua dos Pinheiros, né? E ficávamos 2 quilômetros de Era distância. próximo. E aí a gente sempre se encontrava. E a gente, que fase legal que era. Putz, eu ia geralmente a pé até lá. E aí a gente ia no shopping em Iguatemi na frente. Aí quando a Ká me encontrava, ela me dava um chocolatinho da Cacau Show, né? Ou um Lindt na época, né? Não lembro. Era sempre assim e tal. E a gente foi crescendo. E nessa época era projetista, ela foi crescendo, o escritório foi crescendo. Até que, enfim, a gente demorou 2, 3 anos para vender o escritório, não foi? Um pouco menos que 3, né? Acho que foi Acho que foi uns 2 anos. Aí nisso ela projetista, e depois ela foi passando por outros lugares, eu fui aqui seguindo o escritório. Depois que eu saí de lá, aí a gente começou a gravar, lembra? Isso. Aí ela saiu de lá, e aí ela falou, Ti, você precisa ensinar o que você sabe, você precisa ensinar o seu dia a dia, você precisa fazer isso, ó, tem um monte de gente na internet fazendo e tal. Só que eu era, nessa fase, o estereótipo do Faria Limer. Eu era o cara realmente... Cara, só que é um Faria Limer old school, não um Faria Limer de hoje, que anda de patinete e tal. Usa o copo Stanley, bermudinha curta. Eu era o Faria Limer assim, era camisa social, Sapato cinto, rasgado, furado. sapato. Cara, eu fazia muita reunião. Eu passava o dia em reunião. Então eu furava todos os meus sapatos andando.
porque eu não tinha dinheiro também pra pegar táxi, eu pegava ônibus e metrô pra ir pra reunião, eu chegava suado e me secava quando eu chegava no lugar, sovaco, assim, sabe? Corria pro banheiro e me secava. Aí eu vendi o escritório. Nessa época que eu vendi o escritório e a Ká tava me ajudando a gravar, foi quando a gente começou... Putz, aí a gente tem uma fase junto de, poxa, alguns anos, quase todos os dias gravando junto vídeos. Foi quando a gente montou o Primo Rico. Gravava e editava. Lá em 2015, 16, né? Essa parte da história eu já ouvi vocês contando várias vezes. Que pra quem não sabe, a Ká que deu o primeiro hack, como o Bruno disse. Ela que incentivou o Thiago a aparecer. O Thiago tá solto aqui porque a gente tá em amigos, né? Mas o Thiago é uma pessoa mais introspectiva, assim. Não é vou aparecer na câmera e tal. É difícil pra mim. Não é tão... Você não gosta tanto. E a Camila que incentivou ele bastante. Não, mas olha só, a Ká, ela tem... Olha só, cadê o seu smile, amor? Olha só, a Ká, ela tem um smile, não sei se dá pra ver na câmera aqui, ó. Ela tem um smile, então quando aperta a câmera, é o smile. É pra isso. Ela fez cinema. Só pra isso eu fiz. Não, ela fez cinema, tem o Charlie Chaplin aqui, ela tinha uma câmera old school da Nokia. Da Nokia? Da Nikon. Ela tinha uma câmera da Nikon, ela filmava assim, eu filmava com o celular, ela falou, não, vamos usar a Nikon, aí usou uma câmera top dela. Aí a gente pegou um Mac, né, amor? Pegou um Mac, ela começou a editar no iMovie. No iMovie, os vídeos, depois ela subia, ela fazia as thumbnails, então a gente foi aprendendo junto, mas ela que fazia toda essa parte de edição, de gravação. Nossa, a gente brigava muito quando ela ia fazer o cenário, cara, porque eu pensava assim, eu sou o cara da gravação, eu sou o cara do conteúdo, ela é a pessoa da gravação e da edição. Ela que vai fazer o resto. Produtora. Então eu chegava, e eu era muito exigente, acho que eu sou meio exigente até hoje, mesmo, né? Aí eu chego e chamo de insuportável. Falou, cara, tem que estar perfeito. Eu chego, eu tenho que sentar e gravar. Eu sento, cara, aí ela pegava o box de luz, aquele box antigaço. Grande, montava o box, enquadrava. Eu não entendia porque demorava pra enquadrar, e eu ficava louco. A gente brigava antes de começar a gravar. Gente, eu montava tudo. Eu montava, sabe, todos os tripés, a câmera, as luzes, tudo. E ele achava que eu tava demorando. Eu devia ter uma assistente pra fazer essa parte pra mim. É verdade. Tipo, hoje, por exemplo, a gente tava em 10 aqui, então, né? Tá vendo? Não, e eu carregava aquelas coisas, sabe? Carregava pra cima e pra baixo. Pegava metrô com os equipamentos. Não sei como eu nunca fui roubada. É verdade. Mas era perrengue.